Fala, meus queridos, beleza? Galera, resolução da prova da UFO 2024-2, que acabou de acabar. Gente, é o seguinte, são 4 itens de química, eu acredito que 3 a galera fez, né, numa boa, e uma bastante trabalhosa, e eu acredito que esse item terá, assim, um número muito grande de erros, né, pessoal, com certeza, muita gente vai deixar essa questão em branco aí, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre ela. Então vamos começar a resolução. Seguinte, ó, resolução química 2024-2, né, segunda fase. Galera, a primeira questão, ó, não tá fácil de ler, porque a gente não tem original ainda, então a gente pegou, né, de um aluno para adiantar a resolução aqui. Ele diz o seguinte, ó, o peróxido de hidrogênio, H2O2, quando em solução aquosa, é utilizado como um importante agente antisséptico, conhecido também como água oxigenada. Isso ocorre devido à sua composição química, que, ao desinfetar uma ferida, por exemplo, libera um forte agente oxidante. Essa reação é conhecida como catálise. No entanto, é importante usar com cautela, pois em concentrações elevadas pode ser irritante e causar danos à pele e à saúde. Considere as informações acima. Na letra A, pessoal, de boa, ele pede para a gente escrever a reação balanceada da catálise do peróxido de hidrogênio. Beleza? Beleza? Então vamos lá, ó. Peróxido de hidrogênio é o H2O2. Legal? Quando a gente tem ele em solução aquosa, é mais comumente chamado de água oxigenada. De boa? Quando a gente usa no ferimento, por exemplo, ele ocorre, né? Ocorre a decomposição desse peróxido de hidrogênio, da água oxigenada. O que vai produzir? Muito trabalhado em sala. H2O, líquido, mais liberação de gás oxigênio. Aí a gente comenta que quando um gás é produzido e ele é liberado de um líquido, é borbulha. Então parece que está fervendo. Na verdade, é o gás que está escapando do líquido. Certinho? Gente, eu vou balancear a equação, embora ele não tenha pedido aí, usando números inteiros. Então aqui eu vou colocar o coeficiente 2, aqui eu vou colocar o coeficiente 2, aqui eu vou colocar o coeficiente 1. Certo? Então a letra A é essa equação aí e ela já está balanceada. Detalhe, a gente tem uma enzima, né, no nosso corpo que catalisa essa reação de decomposição da água oxigenada. Legal? Essa enzima, ela recebe o nome de catalase. Catalase. Se você lembrasse lá, poderia escrever. Mas se você não lembrasse, poderia escrever em cima catalisador, que daria certo. Beleza? Tranquilo? Então essa daí é a letra A da questão de número 1. Pessoal, aqui que está o problema. É para demonstrar, sair um pouquinho do nível da UFO, é uma questão para demonstrar, e ele usou alguns termos, primeiro assim, ultrapassados, né? E usou um termo aqui inadequado. Vou mostrar para você. Ó, demonstre por meio de cálculos, tendo como exemplo a molécula de peróxido de hidrogênio, porque afirmamos que a massa molar de uma substância é numericamente igual à sua massa atômica. Pessoal, aqui tá, esse termo aqui está errado. Ó. A massa molar de uma substância é numericamente a sua massa molecular. Ele usou um termo, é lógico que você não ia fazer essa correção lá, né? Eu estou fazendo aqui para te mostrar como é o correto. Lá você aceitaria. Isso daqui não é motivo para anular a questão, mas é um termo inadequado que ele usou. Expressa em UMA. Assim, ó. Hoje, a IUPAC, ela pede para a gente usar apenas o Mi. Ele está usando UMA. Esse termo UMA, essa unidade UMA, ela foi
alterada, né, há muito tempo, não se usa mais o MA. Mas aqui ele está usando, também não é passível de anulação a questão, vamos fazer do jeito que ele está querendo aqui. Mas aí tem duas ressalvas, né? Primeiro, que não é massa atômica quando a gente está trabalhando com substância, e atualmente a gente prefere usar só U e não usa mais esse UMA. E eu vou até apagar aqui, ó, só quis chamar a sua atenção. Pessoal, então ele quer que a gente demonstre que, numericamente, a massa molar de uma substância é igual à sua massa molecular. Certinho? Então, vamos lá. Bom, ele forneceu aqui a massa atômica do carbono, né, e a massa molar, a massa atômica do hidrogênio e a massa molar, a massa atômica do oxigênio e a massa molar. E ele deu o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Ele está pedindo para a gente usar como referência, pessoal, o peróxido de hidrogênio. Beleza? Então, ó, é para usar, para resolver o exercício, para usar como referência o exemplo do peróxido de hidrogênio, o H2O2. Certinho? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos calcular a massa molecular dele. Pessoal, o hidrogênio, ele tem uma massa atômica, uma unidade. Mas aqui a gente vai usar o MA, porque ele está usando o MA. Como são dois hidrogênios na molécula, então aqui você vai ter 2. O oxigênio tem uma massa igual a 16 unidades. Aqui ele está chamando de UMA, vamos usar também. São 2 oxigênios, então aqui vai dar 32. Se você somar tudo, você vai chegar na massa molecular do peróxido de hidrogênio. Pessoal, dá 34 UMA. Certinho? É o seguinte, a gente aprende que se a massa molecular é 34 unidades, a massa molar vai ser 34 gramas por mol. Beleza? Ele quer que a gente demonstre por meio de cálculo por que afirmamos que a massa molar é numericamente igual à massa molecular. Aí ele está chamando de massa atômica, mas é massa molecular. Certinho? Pessoal, então vamos demonstrar. Ó, demonstração. Lembrando que isso daqui a gente trabalha mais em cursos, né, da galera que está se preparando para prestar ITA ou IME. Não é comum a gente trabalhar isso no ensino médio e principalmente para quem não vai prestar essas escolas militares. Aqui é o seguinte, ó, ele está querendo que a gente use o H2O2 como referência, mas ele colocou também aqui dados do carbono. Gente, você lembra por quê? Porque o carbono é usado como padrão, tá certo? Então, ó, o átomo padrão das massas atômicas é o carbono isótopo 12. Mas cuidado, ó, ele é o átomo padrão, mas ele não é a unidade de massa atômica. Você lembra? Uma unidade de massa atômica, pessoal, ela equivale a 1/12 da massa do carbono 12. Beleza? Espero que esse espaço aqui dê para eu fazer a demonstração. Então é o seguinte, ó, um átomo de carbono, pessoal, um átomo de carbono, apenas um átomo, ele vai ter uma massa igual a 12 UMA, tá? Carbono, 12 UMA. Agora é o seguinte, vamos calcular a massa de 2 carbonos. Como é que ficaria? 2 vezes 12 UMA. Como é que eu calcularia a massa de 3 átomos de carbono? 3 vezes 12 UMA. Cada carbono é 12 UMA,
Beleza? Para achar um certo número de carbonos, você pega esse certo número e multiplica por 12. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Beleza, pessoal? Que massa que eu vou ter? 12 vezes... Deixa eu só colocar aqui o 0,2, porque ele pede para a gente usar, ó, ele está dando o 0,2, então é legal não, né? Precisa usar o 0,2 porque ele está colocando como a constante de Avogadro 6,02. Então, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono vai ter uma massa igual a 12 vezes 6,02 vezes 10 a 23 UMA. De boa, de boa? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou transformar esses 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono aqui, eu vou passar isso para grama. Gente, só que é o seguinte, ó, tem um dado que ele forneceu para nós aqui, que o carbono ele tem 12 gramas por mol. 6,02 vezes 10 a 23 é o número de partículas que eu tenho em 1 mol. Então, se eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, eu tenho 1 mol de carbono, certo? Então, aqui eu vou ter 12 gramas de carbono. Então, 12 gramas de carbono tem uma massa igual a 12 vezes 6,02 vezes 10 a 23 UMA. Certinho? Pessoal, é o seguinte, eu quero provar que numericamente a massa molecular tem o mesmo valor da massa molar, 34,34. Então eu vou procurar uma correspondência entre o MA e gramas, tá? Para eu provar que isso daí está correto. Então olha só, ó, 12 vezes 6,02 vezes 10 a 23 UMA tem uma massa igual a 12 gramas. Então, pessoal, dá para calcular a massa em gramas de uma unidade, de uma UMA. Eu vou chamar essa massa aqui, ó, eu vou chamar de M, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou isolar esse M aqui. Lembrando que esse M aqui vai sair em gramas, né? E é a massa de 1 UMA. Como é que eu acho esse M aqui, pessoal? Multiplica cruzado. Então vai dar 12 dividido por 12, 6,02 vezes 10 a 23. Gente, corta 12 com 12. Então, ó, olha só o que eu descobri. Uma UMA, uma unidade de massa atômica, ela equivale a 1 sobre 6,02 vezes 10 a 23 gramas. Certinho? Esse M aqui, ó, ele saiu em grama e é a massa de uma UMA. Tá acompanhando? Agora é o seguinte, ó, uma molécula, pessoal, uma molécula de H2O2, ele está pedindo para a gente usar isso como referência. Uma molécula de H2 tem uma massa, aqui ó, uma molécula tem a massa molecular 34 unidades. Então uma molécula ela tem 34 UMA, beleza? Então eu posso calcular a massa de uma molécula, pessoal, de H2O2, eu posso calcular em grama, porque eu descobri que uma unidade corresponde a essa massa aqui em grama. Então, uma molécula vai dar 34 MA, vai dar 34 vezes 1 sobre 6,02 vezes 10 a 23 gramas. Essa daqui é a massa de uma molécula de H2O2 em grama. Legal? Só que agora eu vou colocar aqui 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de H2O2.
Meus queridos, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas é o número de moléculas que eu tenho em 1 mol. Então, a massa em grama vai dar a massa molar da substância. Tá legal? Nessa regra de 3 aqui eu vou descobrir qual é o valor da massa molar do H2O2. Deixa eu dar uma arrumadinha nisso daqui, para ficar mais bonitinho. Massa molar, a gente usa uma letra M maiúscula. Tá bom? Vamos descobrir qual é a massa molar então. Ó, vou isolar essa massa molar aqui. Gente, por que é a massa molar mesmo? Porque é a massa que tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de H2O2. Então vai ficar assim, ó. Massa molar 6,02 vezes 10 a 23 vezes, pessoal, 34 vezes 1 sobre 6, estou multiplicando em cruz aqui, vezes 10 a 23. E aí o que vai acontecer? 6,02, 6,02, 10 a 23, 10 a 23. Então, pessoal, nós chegamos que a massa molar do H2O2, aí ó, sobrou só o 34, é 34 gramas. Só que essa massa aí é a massa de 1 mol, né? Porque 6,02 vezes 10 a 23 é 1 mol. Então você chama isso de gramas por mol. Beleza? Bom, o que eu provei? Que a massa molar é 34 gramas por mol. A massa molecular era 34 unidades. Então, numericamente, a massa molar é exatamente igual à massa molecular. Tudo bem? Então, aqui você coloca CQD, como queríamos demonstrar. Então, nós demonstramos que numericamente a massa molar, certo? É exatamente igual à massa molecular. Deixa eu só dar uma apagadinha nessas coisinhas aqui, certo? Pronto. Esse daí foi o exercício número 1, letra B. Gente, você viu, demora, não se trabalha normalmente isso em sala, então eu acredito que muita gente deixou essa questão aí em branco por causa do tempo e por causa do grau de dificuldade. Beleza? Bom, então beleza, esse foi o exercício de número 1. Vamos agora ao segundo exercício, questão de número 2, uma questão bem legalzinha. Célula de combustível. Gente, célula de combustível é pilha. Então a primeira coisa que você tinha que lembrar aqui era de usar o CRAL, certo? E se necessário, usar o pipocar. Toda vez que você tem pilha, bateria, né? Célula de combustível, você pode usar o CRAL e pode usar o pipocar. Então ele fala assim, ó, a célula de combustível é um tipo de bateria, pilha, bateria, em que ocorre o fornecimento contínuo de energia desde que seja alimentada continuamente com os gases oxigênio e hidrogênio. Esse processo, ao final, possui a seguinte reação global. Gente, ele deu a reação global. Vou colocar ela aqui no cantinho. Ó, 2H2O2. Opa, não, eu estou com a cabeça lá no outro exercício. É 2H2 gasoso. Essa é a reação global que está acontecendo nessa bateria, nessa pilha, nessa célula de combustível. Mais O2 gasoso. Pessoal, dá uma olhada lá, ó, produzindo 2H2O gasoso líquido. Eu não estou conseguindo enxergar aqui, mas acho que é líquido. Tá? Mas aqui também não vai fazer diferença, não. Tá muito pequenininho, não estou conseguindo enxergar, mas acho que é líquido. Gente, e você viu que ele está liberando energia, ó, está produzindo energia. Então eu já sei que esse processo aqui, ele é exotérmico, tá? Quando a reação produz, quando a energia está junto com os reagentes, trata-se de um processo exotérmico. Aí, ele diz assim, ó, inicialmente, quando o hidrogênio entra na célula de combustível, pessoal, aqui ele está enumerando, ó,
Está entrando hidrogênio na célula de combustível. Está aqui, ó, entrando hidrogênio no compartimento externo 1. Entra em contato com o catalisador, pode ser o metal inerte platina ou uma liga de platina e rutênio. Tá vendo aí? Tem um catalisador aí. E cede elétrons. Cede, deu elétron, oxidação. Para o metal ou liga produzindo H+. Esses prótons, né, o H+, são transportados pelo eletrólito. Aqui no meio tem um eletrólito, ó, que está funcionando como ponte salina, beleza? Uma membrana polimérica de náfion, que não vai interferir em nada esse nome aí. Essa membrana, além de transportar os prótons, é isolante elétrica. Os elétrons, por sua vez, são conduzidos por um circuito externo, gerando um fluxo de elétrons. Aqui, pessoal, ó o fluxo de elétrons aqui. Beleza? No circuito externo. E, consequentemente, corrente e potência elétrica. No caso do oxigênio do ar, aqui, ó, desse lado aqui, ele entra no compartimento da direita, aí no item 5, é produzido o vapor d'água. Tá certo? Então, ó, no caso do oxigênio do ar, é produzido vapor d'água com a chegada dos prótons de hidrogênio, através da membrana e da circulação dos elétrons. Aí na letra A, ele fala assim, ó, apresente as reações catódicas, a catódica, né, e anódica a partir da equação global. Então, gente, ó, é para fazer a reação catódica, a reação que ocorre no cátodo, tá? E a reação que ocorre no ânodo. Beleza? Cátodo e ânodo. Vamos lá na reação global. Queridos, qual é o NOx de um átomo numa substância simples, por exemplo, no H2? 0. Qual é o valor do NOx do hidrogênio na água? +1. Então eu sei que o hidrogênio está aumentando o NOx, ele está sofrendo oxidação. Qual é o NOx do oxigênio no O2? Substância simples? 0. Qual é o valor do NOx do oxigênio na água? -2. Queridos, de 0 para -2, o NOx está diminuindo. Então, o oxigênio está sofrendo redução. De boa? De boa? Agora é o seguinte, é pilha? É bateria? Sim. Então, eu posso usar o CRAL. O que significa CRAL? Cátodo é onde tem redução. Beleza? Então, a reação no cátodo, pessoal, vai ser a reação de redução. Quem está sofrendo redução? O oxigênio do O2 está sofrendo redução. Beleza? Redução recebe elétrons. Só que é o seguinte, você está vendo que aqui entra oxigênio e sai água. Tá vendo aqui, ó? Beleza? Aqui, ó, está produzindo água. Então, esse oxigênio ele vai reagir com o H+, que está chegando, olha lá, ó, o H2 ele vai produzir H+, esse H+, aqui, ó, ele vem aqui para o compartimento da direita. Como é uma reação de redução, pessoal, CRAL, cátodo redução, vai receber elétrons, de boa? E vai produzir H2O. Aqui, ó, tá produzindo água que vai sair aqui no compartimento da direita. Certinho? Deixa quieto aí, depois eu vou balancear. Não tá balanceado ainda essa reação aí. Agora, no ânodo, gente, CRAL, no cátodo, redução. No ânodo é oxidação. Então, a oxidação, ela vai acontecer no ânodo. Gente, e é o hidrogênio que está sofrendo oxidação. Beleza? Como é que ele sofre oxidação? Ele produz H+, e dá elétron. Oxidação é quando o NOx dele aumenta. Certinho? Então eu já tenho a reação do cátodo e já tenho a reação do ânodo. A reação catódica e a reação anódica. Só que agora precisa balancear. Beleza? Dá uma olhadinha. Tem que produzir 2 mols de água. Olha a reação global lá, ó. 2 mols de água. Então, pessoal, a gente precisa aqui colocar 4H+, ó.
certo? Cada molécula de água tem 2 hidrogênios, 2 vezes 2, 4. 2 oxigênio, então aqui é 1. Se eu tenho 4H+, eu tenho 4 cargas positivas, então aqui tem que ser 4 elétrons. Você lembra? Eu preciso ter elétrons de um lado igual elétrons do outro lado. Então aqui eu vou ter que ter 4 elétrons também. Então aqui vai ser 4H+, beleza? E aqui vai ser 2H+. Pronto. Então aqui já está a reação catódica e a reação anódica. Pronto, pronto, já está respondido a letra A. Agora é o seguinte, ó, para te mostrar que realmente isso vai dar a reação global, eu vou somar essas duas reações. Isso você não teria que fazer lá na prova, viu? Ele quer a reação catódica, a reação não. Acabou. Mas vamos somar, vou até usar esse espaço aqui, depois eu apago. Vamos somar aqui. Pessoal, 4H+, vai cancelar com 4H+. Vai cancelar. 4 elétrons cancela com 4 elétrons. Então o que vai sobrar? 2H2 gasoso, tá aqui, ó, embaixo, mais O2 gasoso, esse 4H+ cancelou com esse, 4 elétrons cancelou, e na direita sobrou 2H2O no estado líquido. Aqui, ó, é a reação global que ele deu pra gente. Entendeu? Então essa daqui é a letra A, já está respondida, só vou apagar aqui, só quis te mostrar que a soma das duas vai chegar na reação global. Beleza? Agora, pessoal, na letra B, esboce o gráfico de entalpia em função do tempo de reação com e sem o uso do catalisador de platina. Galera, eu cortei aqui e o espaço ficou pequeno, tá? Então eu vou fazer a resolução aqui do lado direito. Ó, eu vou fazer o gráfico de entalpia, H, tá? Em função do tempo de reação. Então aqui eu vou colocar o tempo, sei lá, por exemplo, em minutos. Certinho? Meus queridos, no início eu tenho os reagentes. Os reagentes da reação, deixa eu dar uma limpadinha aqui também. Ó, os reagentes da reação são, esses aqui são os reagentes, ó, 2H2 gasoso, mais o O2 gasoso, são os reagentes. Certinho? Queridos, para a reação ocorrer, eu preciso fornecer uma energia de ativação. Lembra disso? E um detalhe, essa nossa reação, ela é exotérmica. Tá liberando energia. Se ela é exotérmica, galerinha, os produtos têm que ter menos energia. Deixa eu dar uma organizada nisso daqui, gente, para ficar mais decente. Ó, aqui eu tenho, né, o eixo dos tempos, certinho, ó, o eixo dos tempos, e eu vou ter aqui 2H2O, que é o produto, beleza? No estado líquido. Veja que a água, ela tem um nível energético menor, porque trata-se de um processo exotérmico. Isso que eu desenhei aqui, pessoal, seria sem o catalisador. Lá na prova você teria que mostrar, né? Aqui é sem o catalisador. Agora, o que a gente aprendeu? O catalisador, ele acelera um processo porque ele diminui a energia de ativação. Então, com o catalisador, a gente teria uma energia de ativação menor. Tá certo? Então, esse nível aqui, eu vou escrever desse lado, esse menor aqui é a reação com o catalisador. O que ele fez? Ele diminuiu a energia de ativação, legal? E acelerou o processo. Vou dar só uma melhoradinha aqui, tá? Para ficar mais bonitinho. Essa daqui, ó, é sem o catalisador. E a menor aqui é com o catalisador. Gente, então essa daí é a resolução da prova da UF. Então, tirando aquele item B da primeira questão lá, o resto é tranquilo. Eu tenho certeza que você conseguiu fazer. Um abraço para você, até a próxima!